Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. A gente está aqui nessa sessão hoje para o pré-lançamento do Web Summit. A gente ficou muito feliz de receber de poder, né, inaugurar essa ideia aqui na CPDP Latam. A gente tem um painel aí estrelado. Temos aqui nosso primeiro palestrante, vai ser o Rodrigo Stallone, CEO da Invest Rio, que é a agência de investimentos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vai falar um pouco para a gente sobre essa caminhada até esse momento, né? A Nina aqui do meu lado, que faz parte do Conselho de Segurança do TikTok e é também pesquisadora aqui da casa. Temos a Renata Ávila, que é CEO da Open Knowledge Foundation, que também, inclusive, tem experiências em Web Summits, então tem uma perspectiva bastante particular a respeito do tema. E, finalmente, o professor Luca Belli, diretor aqui do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV. Bom, eu não vou me demorar muito aqui, mas apenas como umas palavras de abertura, eu acho que a gente reconhece que inovação é um esforço coletivo, é um esforço que é realizado a partir de interações humanas e interações institucionais. Então, a abertura desses espaços, como é o Web Summit, é um espaço onde se concentram pessoas que estão pensando o futuro, pessoas que estão pensando as infraestruturas, as superestruturas. Isso é muito importante para a gente construir a nossa caminhada como nação, nossa caminhada de desenvolvimento. Então, para abrirmos os trabalhos, vou passar a palavra para o Rodrigo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Walter, pelas palavras, pela abertura. Agradecer aqui à FGV pelo convite e todos os outros panelistas aqui comigo. Bom, acho que antes de começar a falar especificamente de Web Summit, acho que é sempre importante a gente entender o porquê que o Web Summit decidiu vir ao Rio de Janeiro, porquê que esse evento tão grandioso na Europa, que hoje leva 70 mil pessoas para Lisboa, resolveu embarcar, né, pousar aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que essa questão da inovação, dos dados, da internet, das novas oportunidades nesse século, passam por todo um arcabouço da própria cidade do Rio de Janeiro, que vem efetivamente investindo nisso. Então, talvez poucas pessoas saibam, mas um dos planos estratégicos aqui da cidade é que até 2024, 95% dos serviços da prefeitura estejam completamente digitalizados, fora outros programas como Programadores Cariocas, que busca fazer treinamento para pessoas em situação mais vulnerável. Vão ser cerca de 5 mil pessoas sendo treinadas pela prefeitura e pela iniciativa privada. Projetos como Maravalha, que é uma região de tecnologia no Porto, e outros projetos que são inúmeros, que não dá para nomear, mas quando a gente estava fazendo a negociação para trazer o evento Web Summit para cá, eles olharam isso. E, para quem conhece, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ir ao Web Summit, mas o Web Summit realmente muda regiões, apesar de que o Web Summit sozinho não muda regiões. As pessoas é que mudam as regiões e as regiões têm que estar preparadas para esse tipo de mudança. Então, o que acabou acontecendo durante todo esse processo de concorrência com outras cidades, inclusive de outros países, se eu não me engano, o México também participou dessa concorrência, foi o fato deles terem olhado para o Rio de Janeiro e perceberem que era uma cidade que tinha infraestrutura para receber um evento grandioso desse. Então, hoje, um dos maiores problemas que o Web Summit enfrenta em Portugal é que a TICE Arena não consegue se expandir mais do que para aquelas 70 mil pessoas. Então, o Rio de Janeiro tem essa infraestrutura. A outra coisa foi
ter percebido dentro da cidade que tinham todos esses programas, não só feitos pelo poder público, mas também pela iniciativa privada. E uma série de outras coisas que se somaram à decisão do grupo Connected Intelligence, que é o grupo que faz esse evento, para decidir e dizer que o Rio de Janeiro, e eles gostam de dizer que a melhor proposta financeira nem foi a do Rio de Janeiro, mas dentro de todo o contexto geral, quem efetivamente levou essa concorrência foi a nossa cidade. E aí, por que a importância, eu acho, aí falando um pouco do trabalho da Invest Rio e por que a gente entendeu que seria importante trazer um evento desse para cá, né? Afinal, a gente recebe inúmeros outros eventos, que não só eventos de tecnologia, né, como o Rio Innovation Week, que aconteceu, recentemente aconteceu NFT Rio, vamos ter Blockchain Rio também daqui a pouco, uma série de eventos também de tecnologia muito bem conhecidos, né, pela população carioca e pelo Brasil como um todo, mas porque o Web Summit em particular. Bom, eu acho que o Rio de Janeiro e o Brasil adora dizer que nós somos um país, uma cidade que recebe muitos estrangeiros, mas isso não é tão verdade quanto a gente gostaria de acreditar. Então, se a gente pegar Réveillon e Carnaval, que são talvez duas das maiores festas no Brasil, esse número não chega a 30% de estrangeiros vindo visitar o Rio de Janeiro. Aí, comparando a México também, a gente recebe muito menos turistas do que o México. Não vou comparar a Europa, porque a Europa tem a diferença dos países um perto do outro, então todo mundo é estrangeiro para todo mundo na Europa, mas tudo bem. Então, a ideia foi um pouco de olhar para um evento em que você tem mais de 100 nacionalidades passando por esse evento e falar, olha, vamos olhar para o ecossistema de inovação e de tecnologia que está acontecendo no Brasil, que está acontecendo na América Latina. Estamos quebrando recordes atrás de recordes, então 21 unicórnios agora na região, investimentos de venture capital se multiplicando cada vez mais, e era isso que a gente queria mostrar para o mundo, e é isso que o Web Summit consegue trazer aqui para a gente. É uma discussão global de um assunto tão importante quanto a tecnologia. E aí eu acho que o Walter falou bem aqui, não é a tecnologia em si, né? Ela não é um fim nela mesma, até porque ela é utilizada pelas pessoas no dia a dia para tentar facilitar a vida das pessoas, mas uma coisa que eu acho interessante de olhar, o olhar que a gente, pelo menos, tem lá na Invest Rio com relação à tecnologia, é que a tecnologia é uma ferramenta para resolver problemas, às vezes, extremamente complexos, de uma maneira rápida e escalável. Então, essa ferramenta chamada tecnologia, ela consegue trazer escala. E, falando de um país continental como o Brasil, nada melhor do que investir numa ferramenta que pode ajudar a solucionar diversos problemas aqui do nosso país. E aí, esse casamento com o Web Summit é um casamento que eu até brinco que diferente do legado olímpico, que eu acho que tem muita gente, né, que reclama que as Olimpíadas deixaram, ele não é um evento que vem e vai embora, então é um contrato de 6 anos com a cidade, então tem todo um crescimento do próprio evento aqui, tem o crescimento do próprio branding, né, do evento, que acho que para a gente aqui nesse painel que trabalhamos direto ou indiretamente com tecnologia, ele já tem um branding muito forte, mas eu diria que para 95%, 97% da população brasileira, esse evento não é conhecido, esse nome não é conhecido. Então, esses 6 anos também de Web Summit aqui, acho que vai ser muito interessante ver esse crescimento e esse conhecimento com relação ao Web Summit. E aí, aproveitando aqui que estamos debaixo do telhado da FGV, dizer que foi um economista aqui da universidade, né, da fundação, que fez o cálculo do impacto econômico que esse evento terá para o Rio de Janeiro. E aí, eu não vou entrar aqui nos detalhes, ele que sabe fazer as contas. Basicamente, o que ele descobriu foi que, a partir do ano que vem, 2023, que vai ser a primeira edição do evento, que acontece na primeira semana de maio, sempre ali nessa data, até 2028, que
são os 6 anos de contrato. O evento diretamente vai ter um impacto de R$ 1 bilhão na economia carioca, né, e aqui diretamente, mas também tem um impacto indireto, que esse é um pouco mais difícil da gente calcular, que é algo que aconteceu também em Lisboa, que é, no momento em que um evento desse tamanho, as empresas, os investidores, as startups passam a conviver naquela região, aquela região passa a ser conhecido por aquelas pessoas, por aquelas empresas. E a gente sabe que, né, no mundo dos negócios, as pessoas só investem naquilo que elas conhecem. Então, o que o Web Summit fez para Lisboa foi tornar Lisboa conhecido, tornar Portugal conhecido, e decisões estratégicas de negócios de várias empresas, e aqui eu posso citar Google, BMW, a própria Cisco, foram influenciadas pelo fato de que o Web Summit estaria ali e que Lisboa e Portugal estariam investindo efetivamente em iniciativas de tecnologia e inovação. Então, a gente entende que isso vai acontecer também aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, mas que isso vai reverberar para o Brasil como um todo. Não? Então, a gente espera que o Brasil inteiro venha, que nem vem para o Rock in Rio, né? Que venha também para o Web Summit, mas também a América Latina, também as empresas nos Estados Unidos, as empresas na Europa, na África, na Ásia, porque a ideia é tornar esse evento o mais diverso possível e que várias outras nações possam estar aqui conversando, falando sobre tecnologia, entendendo como é que a tecnologia pode nos beneficiar e mostrar, né, também. Eu acho que tem tanta coisa legal, só uma história rápida aqui. O vice-presidente global do Web Summit esteve aqui com a gente durante uma semana. Ele falou, eu não sabia que existia um monstro chamado iFood, totalmente brasileiro. Eu não sabia que o primeiro fundo de Web3 do mundo a tokenizar as suas cotas, ele é carioca, na verdade. Então, tem um monte de coisa que você vai descobrindo, porque a gente vive num país continental, 220 milhões de habitantes, que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, acho que a vinda do Web Summit traz essa luz para o Rio de Janeiro, traz essa luz para os empreendedores cariocas, mas não só os cariocas, os de São Paulo, do Brasil e da América Latina. E eu acho que é uma forma da gente, como país e como brasileiro, mostrar tudo que a gente tem de bom dentro desse mercado. Então, bom, acho que queria só deixar um pouquinho essa abertura aqui. Eu acho que é bacana o bate-papo, então, obrigado, gente. Obrigado, Walter. Maravilha, muito obrigado, Rodrigo. De fato, uma oportunidade interessante de pôr a cidade no mapa da tecnologia, né? Realmente muito interessante. Eu acho que algo se conecta bem com o que o Luca vai tratar agora, que é a melhor maneira de aproveitar, de fazer florescer essas oportunidades, né? Então, eu vou passar para o Luca agora. Boa tarde. Eu gostei muito da fala do Rodrigo. Eu falei bastante com também o Júlio, que vai ficar aqui na próxima sessão de encerramento, com os amigos da Prefeitura do Rio. Eu acho que seja uma excelente oportunidade o Rio, que tem toda a infraestrutura necessária, de ponta, na verdade, para poder explorar essa nova oportunidade, abraçar a tecnologia como um elemento inovador, uma nova visão. E a gente sabe também, é necessário ser honesto, crítico, que nos últimos anos a tecnologia não foi a principal preocupação das gestões precedentes. Como carioca, eu vejo muito bem que tem uma visão muito diferente que está acontecendo, está se materializando nos últimos anos. Excelente ver que um ecossistema digital de startup, de inovadores, de especialistas está sendo criado, fomentado. Porém, eu acho que a gente precisa também, de uma maneira muito participativa, colaborativa, entender quais são também os desafios. Tem oportunidades enormes, como qualquer tecnologia também, como qualquer novidade. Tem oportunidades enormes,
mas é necessário, desde o início, pensar também quais são os riscos, para evitá-los, idealmente, mitigá-los pelo menos. E aí, então, um exemplo, uma metáfora é a seguinte: se você quer construir um ecossistema novo, o que está se almejando aqui é construir um novo ecossistema de tecnologia, tem muita coisa interessante no Brasil, porém, digamos que também o Rio não é conhecido no mundo para ser um hub de tecnologia, mas tem todo o potencial para se tornar um hub de tecnologia. Porém, é a mesma coisa que se você quiser plantar umas flores no seu quintal, não adianta comprar 200 orquídeas, coloca lá e espera que floresçam. Não, você precisa criar aquele ecossistema, as condições para que o ecossistema possa prosperar da melhor maneira possível. Coloca um adubo, coloca uma irrigação, fica lá, bate um papo com a orquídea, e aí nos meses seguintes, nos anos seguintes, você vai ter o seu ecossistema novo, maravilhoso. Eu acho que é o mesmo tipo de pensamento que necessitamos, ou seja, o Web Summit vai ser uma oportunidade incrível, o Web Summit Rio aqui. Porém, precisa também pensar quais são as condições que facilitam e que potencializam os aspectos melhores do Web Summit. Vou dar alguns exemplos muito brevemente para vocês entenderem o que estou pensando. Primeiramente, toda essa tecnologia inovadora que vai ser criada vai ser acessível somente quando todo mundo puder acessar a internet. Você toma o exemplo do Portugal. Portugal tem uma conectividade basicamente universal, de banda ampla, banda larga de muito alto nível e atende com custo bastante reduzido. No Brasil, 30% da população ainda está desconectada e uma boa parte daqueles que estão conectados são principalmente conectados por celular, tendo principalmente alguns aplicativos de redes sociais subsidiados, e o que sobra é muito caro. Então, para que floresça esse ecossistema, é necessário também considerar essa primeira barreira. As tecnologias vão ser acessíveis para todos, e não é simplesmente uma questão de equidade, de não discriminação, é uma questão de negócios. Para a startup brasileira, para a criatividade carioca brasileira florescer, se tornar, e usar também o Brasil, a América Latina, o mundo como um mercado, é muito mais interessante quando todo mundo puder acessar as tecnologias. Se todo mundo acessa simplesmente 2, 3 redes sociais e o resto é muito caro, aí é muito mais difícil. A gente falou hoje de manhã sobre um painel sobre transformação digital, que é interessante o exemplo da Índia, no qual essas práticas que a gente utiliza aqui no Brasil, na América Latina, de patrocinar somente alguns aplicativos, foram proibidas. Em 3 anos, dobrou o número de pessoas conectadas, baixaram os preços de 95%. Por quê? Porque quando você não pode oferecer simplesmente 2, 3 aplicativos, a única maneira para ganhar na concorrência é oferecer tudo, baixar os preços para tirar consumidores. E aí se torna um facilitador enorme que talvez países mais desenvolvidos, como tecnologicamente, como países europeus, não precisam ter como preocupação. Mas aí no Rio de Janeiro, no Brasil, na América Latina, é uma preocupação fundamental. Também em termos de políticas de cibersegurança, privacidade, que é essencial se você quiser desenvolver a tecnologia que seja segura. Então, mais uma vez, não é simplesmente para cumprir a lei, porque existe a LGPD que cria no artigo 46, no artigo 6, princípios e obrigações de segurança de dados. Não é simplesmente cumprir a lei, é uma questão de confiança que você cria na tecnologia que você desenvolve. Se você, desde o início, tem esse tipo de preocupação, não é simplesmente um bom controlador de dados que cumpre a lei, é também um bom empreendedor que vai ganhar, talvez, na concorrência, no mercado, porque a sua tecnologia é de qualidade melhor, porque oferece um serviço mais seguro. Considera o direito fundamental à proteção de dados, que a gente tem aqui no Brasil desde esse ano incluído, consacrado efetivamente na Constituição Federal, no artigo 5, como uma garantia de qualidade. E aí eu acho que esses pontos, essas preocupações, que na verdade não são preocupações, são sugestões.
Eu acho que eu falei bastante, inclusive, com os parceiros da prefeitura, para justamente uma oportunidade de ouro a chegada do Web Summit aqui. Eu trabalho muito com chineses. Eu gosto do fato que os chineses, quando eles criam alguma iniciativa, eles sempre adicionam no final with Chinese characteristics. É sempre alguma coisa com característica chinesa, porque eles nunca transplantam copiando puramente. Eles analisam quais são as coisas boas e tentam de torná-los mais eficiente possível para eles, da maneira deles. Eu acho que a gente deve fazer, justamente, analisar bem o que deu certo no Web Summit, na experiência portuguesa, mas com características cariocas, brasileiras, latino-americanas, porque a gente aqui tem um potencial de criatividade enorme, subexplorado. E o Web Summit é uma ótima oportunidade para explorá-lo. Obrigado. Maravilha. Sim, o Luca traz uns pontos muito interessantes, eu estou pensando em um monte de coisa aqui, mas vamos deixar para discussão. Eu vou passar agora para a Nina. Teste. Foi. Eu acredito que eu vou fazer uma fala bem rápida para dar para a gente fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre a vinda do Web Summit. Bom, para mim, pelo menos, vai ser a primeira vez que eu vou participar de um. Então, sendo carioca, para mim vai ser ótimo ter um evento bem perto, que eu não preciso me deslocar para muito longe. Mas falando mais dos aspectos tecnológicos e não tecnológicos também. O Rodrigo e o Luca falaram, né, das oportunidades de gerar emprego, aprofundar mais discussões tecnológicas, mais acesso a diferentes tecnologias para a população aqui do Rio de Janeiro. Mas eu queria falar eu queria provocar mais em como ou quais serão os cenários, né, que nós vamos encontrar no Web Summit. Foi falar de blockchain, que é um debate que realmente está bem quente aqui no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, que é a universidade da qual eu fiz ciência da computação, é a galera que está organizando o Blockchain Rio, o NFT Rio, Bitcoin Rio. Tem um programa que vai ser criado, que está sendo pensado lá pelo laboratório do ECOA, mas eu queria deslocar um pouco para o lado cultural da coisa, né? Quando nós trazemos um evento ou programas, universidades, como a Universidade 42 da França, que veio para o Porto Maravilha no ano passado, é quase que impossível a gente conseguir usar o mesmo modelo dos outros países, né? Porque são culturas diferentes, contextos diferentes. E eu queria trazer uma provocação, até aproveitando do debate do blockchain, que aqui no Rio, pelo menos, as favelas do Rio de Janeiro estão movimentando muito o debate. Blockchain e NFT, né? Em Santa Amaro eu tenho um amigo, Jean, que também é da PUC, que é um expoente em conseguir produzir artes, né, e vender por NFT, artes que mostrem uma outra cara das favelas do Rio. Então, a primeira provocação é essa geração de oportunidades. Elas vão estar acessíveis para essa galera que está movimentando o debate e que muitas vezes não é visibilizado para os cenários internacionais, porque, pelo que eu assisti do Web Summit, eu nunca fui a Portugal, né? Pelo que eu assistia do Web Summit, era levado sempre em empresas expoentes, como foram colocados aqui, e programas que existiam em outros países e não no Brasil. O quanto isso pode fazer com que não só essas empresas, mas as empresas que estão aqui também, as startups daqui, elas possam ter oportunidades, né, de mostrar para o Web Summit, para a organização, ou para as empresas que estão chegando de Portugal ou de qualquer outros países, o que já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu não sou bairrista, mas eu sinto muita falta de eventos tecnológicos internacionais, onde nós colocamos o Brasil, ou posicionamos o Brasil
em um lugar de visibilidade e protagonismo, e não em um lugar que só vai estar recebendo e sendo suporte de outros ambientes. Isso é uma provocação na fala. A segunda é em relação à educação, né? Eu vejo que tem muitas oportunidades com temas que vão estar sendo colocados aqui, os workshops, os programas que vão estar sendo oferecidos, de parcerias com escolas, e não somente com universidades, né? Então, acho que, até para provocar as perguntas que possam vir a surgir, quando nós visualizamos um evento como o Web Summit, nós corremos para as parcerias com as universidades. E já está aprovado que na área tecnológica, já está posto, né, que nas áreas tecnológicas, os jovens do ensino médio, eles, antes de entrar na universidade, antes de fazer um técnico, se eles tiverem acesso a um computador e à internet, eles conseguem evoluir o aprendizado, seja em programação, seja em segurança digital, seja a internet das coisas. Então, como que essa discussão que nós vamos estar iniciando aqui pode ajudar a planejar isso? E não somente, ainda mais sendo o primeiro evento, para que a gente lide com essas imprevisibilidades, porque é previsível quem vai estar participando, as universidades que vão estar junto, os pesquisadores, os tecnologistas, mas é totalmente imprevisível esse cenário que eu trouxe, porque ainda é um pouco marginalizado na cidade. Então, acho que os programas que foram citados, que também foram citados no painel que eu estava ontem, dos programadores cariocas, é um exemplo. Eu não sei se desses programadores cariocas, se eles ficam só na capital, ou se se estende para outros contextos do Rio de Janeiro, mas a minha fala não é tanto de repetir o que já foi colocado aqui, mas é de trazer provocações para fazer com que vocês façam perguntas relacionadas a esse momento, porque é uma felicidade, vai gerar oportunidades, é incrível networking, mas como que nós vamos conseguir planejar isso de forma inclusiva? E isso aí vai além do acesso à internet, vai também de tentar já buscar essas parcerias que fujam do óbvio e do que é previsível para a organização desses eventos. Posso pular aqui na provocação? Claro. Não, acho ótimo. Assim, eu acho que talvez uma coisa que não tenha ficado muito claro na minha fala, e assim, até para ficar super claro, assim, separar, né? Eu não trabalho para o Web Summit, e a gente, na verdade, quis trazer esse evento para cá, porque achava que seria um negócio interessante. Então, acho que a primeira resposta seria a parte de curadoria, efetivamente, do Web Summit é muito deles, tá? No entanto, a gente vê que ao longo dos eventos, eu tive a oportunidade, a convite deles, claro, de ir em dois, né? Eu fui tanto no Web Summit em Lisboa, quanto agora no Collision em Toronto. É do mesmo grupo, a única diferença é que o Toronto não quis comprar a marca Web Summit como a gente negociou aqui. Mas, em ambos os eventos, uma coisa que eu achei muito interessante, Nina, foi que, primeiro, a abertura do evento é feita por políticos. Isso eu achei muito curioso. Num evento de tecnologia, num evento em que normalmente, né, não se gosta muito de misturar o público e o privado, eles dão essa oportunidade para o político, então achei muito bacana, porque eu acho que um mundo não vive sem o outro. A segunda coisa é que eles se importam muito com os problemas locais. Então, talvez o melhor que eu possa te dar foi, eu fui agora lá no Collision, em Toronto, eu vi muita palestra sobre a população indígena de lá, né, que sofreu com perseguição, né, a terra era deles, aí foi lá os ingleses e pegar naquela terra, e é impressionante como existe, primeiro, existe palco, né, para essas pessoas, e depois como que as discussões foram profundas e como também a população de lá, e a população especificamente indígena, se insere e fala, olha, eu tenho startups no meu mundo aqui que vocês não conhecem. Então, eu conheci startups de índios de Toronto. Nunca imaginei que eu falaria isso algum dia. Então, acho que é muito interessante também
que eles abrem para essa parte de discussão. Então, só também aproveitando, acho que uma das maiores discussões que a gente vai ter no Web Summit é a questão da sustentabilidade aqui. Eu acho que eles olham para o Brasil, aquela famosa frase, né, o pulmão do mundo, então tem uma preocupação com as políticas verdes do Brasil. Eu acho que além dessa coisa da inclusão que você colocou muito bem aqui, eu tenho certeza que boa parte das discussões, pelo menos eu já ouvi isso, vão ser em volta da questão da sustentabilidade. Agora, em paralelo a isso, como eu estava falando, não é só... O evento não chega e vai embora. Então, ao longo do ano, a gente, inclusive, fechou uma parceria com o Senac, que eu acho que foi muito importante ali nos anos 60, 70, eles davam aulas técnicas, né? Aí agora eu fico provocando eles, vocês têm que mudar, agora são aulas tecnológicas, porque o Senac hoje está disponibilizando um recurso para o Brasil como um todo, aí não é bairrista, não é só para o Rio de Janeiro, de inclusive usar a marca Web Summit para treinar programadores, ajudar na indústria criativa, treinar também pessoas para receber. Então, assim, uma das grandes preocupações do Web Summit é: será que o taxista que atender o meu público ele vai saber falar inglês? O Senac, então, hoje, olha, eu vou treinar os taxistas do Rio a falarem um pouco de inglês, o mínimo de inglês, para poder dizer para os attendees, né, aqui do Web Summit: olha, você vai pegar o meu táxi, você vai até lá, você vai ficar 50 minutos, você pode me ligar de novo, esse tipo de coisa. Então, ainda está muito no início, né, até para responder quais serão os temas principais, quais serão os temas marginais também ao Web Summit. Mas uma coisa que eu tenho visto como alguém de fora trabalhando junto com eles é que eles têm uma preocupação muito grande em integrar a região ao evento deles. Então, isso eu estou achando muito positivo. Nina, facilitando o trabalho do moderador. Bom, vou passar para a Renata agora. Como eu falei, a Renata tem experiência de primeira mão no Web Summit, então ela pode dar uma perspectiva bastante interessante a respeito das oportunidades que emergem a partir de um evento como esse. Mientras estaba tratando de descifrar el portugués que estaban hablando, algo que me di cuenta muchísimo es que Brasil es un continente en sí mismo. Y uno de los retos que va a tener este Web Summit, si quiere ser un Web Summit latinoamericano, es precisamente romper un poquito con la natural, porque va a ser acá, porque todo es acá, hegemonía brasilera en el tema tecnológico. Y tenemos, yo creo que el reto más interesante y lo que más podría lograrse en esta Web Summit es que todas las Latinoaméricas estén acá y que todas puedan tener un lugar a la mesa equitativo. Y cuando hablo de las Latinoaméricas hablo del Caribe, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Dominicana? ¿Qué está pasando en Haití? Y son otros idiomas, y son otros retos, y son otras realidades, y son otras comunidades de tecnología. También, ¿qué está pasando en la tecnología andina? Que también ahí, o sea, si pensamos en Colombia, si pensamos en Venezuela, si pensamos en el nivel de sofisticación que en un país, a pesar de complejidades políticas y sanciones, y otro país, a pesar de complejidades políticas y violencia estructural, han logrado tener, y Ecuador también, o sea, han logrado tener un desarrollo tecnológico muy, muy, muy interesante en temas como manejo ambiental, manejo energético, hidrocarburos y tecnología y demás. O sea, cómo luego nos pasamos a las comunidades centroamericanas y qué está pasando ahí, que son un poquito más similares al Caribe y también con mucha precariedad y con muchas limitaciones científicas. O sea, no hay suficientes ingenieras y ingenieros, no hay nada de apoyo estatal y hay cosas pasando, para luego irnos al otro gigante, que es también el que se disputa un poco el escenario, México, y que está tan influido y tan tomado por el norte. Entonces creo que esta Web Summit puede ser realmente un espacio de encuentro, un espacio más que encuentro, va a ser un espacio de descubrimiento, porque creo que en los últimos 10 años
las comunidades tecnológicas de Latinoamérica han permanecido desconectadas, desarticuladas y solo tratando de hacer alianzas, Brasil y Europa, o México y Silicon Valley, o Costa Rica y Francia. O sea, tenemos tanto potencial como región y estamos desconectados. Entonces, como la Web Summit fue básicamente un evento en el que yo asistí, lo vi como bien europeo. Pero Europa tiene un Digital Single Market, tiene muchas políticas de integración, tiene unas políticas de traducción obligatoria de muchos documentos, tiene políticas de localización mucho más fuertes que las nuestras. Pero no tiene tanta gente joven, no tiene tanta gente tan creativa y no tiene el potencial de esa juventud y de esa energía que tiene Latinoamérica hoy. O sea, creo que estamos también Asia y África, están en las mismas, que aquí tenemos la riqueza y la vitalidad y la creatividad que da tanta gente joven que por primera vez recibieron educación universitaria, por ejemplo. O sea, somos la generación de latinoamericanos y latinoamericanas más educada jamás en este planeta. Y somos de los continentes que tienen los mejores indicadores de educación. Esa oportunidad se puede cultivar muchísimo acá. Y lo segundo es un espacio también para desconectar un poco a los periodistas, que ese es un componente muy importante de Web Summit, porque Web Summit usualmente invita a los periodistas trabajando en temas de tecnología a acampar acá, básicamente, estar en contacto directo con la gente que está desarrollando las tecnologías y las políticas. Entonces, uno de los aspectos cruciales también para romper el esquema tan perverso que tenemos, o sea, básicamente todos los reporteros de tecnología de Latinoamérica reportan de lo que pasa en Silicon Valley y algunas cosas que pasan en China, algunas poquitas cosas regulatorias que pasan en Europa. Y nunca se toman el tiempo de sentarse y tener una conversación con la gente acá, con lo que está pasando en este continente y darles la prominencia que le dan al lanzamiento de Apple, a menos de que pagues un montón de dinero a la prensa para hacer un infomercial. Entonces creo que ese aspecto de integración de las muchas Latinoaméricas y de acercamiento con periodismo van a ser una receta fabulosa con un tercer elemento. Yo participé en la Web Summit 2017 y una de las cosas más importantes fue el foro. El foro estaba el secretario general de Naciones Unidas, estaban expresidentes, había el nivel de convocatoria del foro. El foro es un microevento que pasa dentro del gran evento tecnológico. Hagan de cuenta que un evento como este sería el foro. Y algo que pasa en un estadio, algo gigante, es el Summit. Entonces, el espacio del foro fue muy, muy, muy importante porque tienes la oportunidad de tener a los periodistas y tener a los protagonistas tecnológicos sentados escuchando a sociedad civil finalmente. Entonces, creo esa combinación y va a tener mucho esfuerzo. Por ejemplo, si queremos tener a todas las Latinoaméricas representadas en este Summit, tienen que colaborar, no sé, el Banco Interamericano, CEPAL y demás con bolsas para la gente. Si queremos periodistas también, o sea, es una gran inversión, pero eso haría unos buenos elementos. Y por último, una cuestión que es muy, muy importante es que no se vuelva un evento de élites latinoamericanas. Como Nina estaba resaltando, sería una lástima traer a los chicos y chicas de tecnología que tienen la plata para ir al Web Summit de Lisboa o ir a Silicon Valley. Creo que poder elevar los esfuerzos de aquellos que realmente no tienen oportunidad por motivos de visas, por motivos de oportunidades de acceso y demás, y traerles acá puede cambiar la vida y conectar de una manera que no es la manera tradicional de Venture Capital o de Silicon Valley, pero es de la manera que hacen las cosas en Latinoamérica, conectada con solidaridad y con esfuerzos colectivos. Eso. Y cuota de mujeres, por favor. Mínima.
Bueno, vou falar espanhol aqui. Me confundi, eu estava ouvindo. Bom, vamos em frente então. Vamos abrir a mesa para perguntas e para comentários. Mas eu acho que é interessante a gente primeiro ver se tem alguma participação da plateia. Eu tenho alguns pontos anotados aqui. Sim. Não, adoraria saber mais. Eu estava em Lisboa em 2018 e era muito legal porque tinham espaços diferentes, né? Você tem um espaço de exposição, você tem um espaço de discussão, você tem um espaço mais interativo, tinha até um espaço mais para ONG, tinha um espaço, né? Tem o central. E quando vocês estavam falando, que eu concordo plenamente com o que a Nina e a Renata falaram, como pensar. E não descobrimento, né? Porque senão eu não quero que descubram as Américas, quero que sejam mais reuniões e encontros mesmo. Como vocês estão pensando em utilizar esse espaço para mostrar a inovação local e, de repente, facilitar essas parcerias de multinacionais, entre países, entre empresas e organizações de vários países, né? E de fato, a gente é muito criativo na América Latina, né? Porque a gente tem um monte de problema para resolver. E como mostrar essa criatividade, essa inovação? Anyway, eu estava interessada quais são os espaços que serão, né? Lidarão com Opa. Bom, vou contar um pouquinho o que eu sei. Primeiro, acho que Renata falou super bem do fórum, e aí falando de espaços, né? Realmente, eu tive a chance, o privilégio de ser convidado para o fórum também, que, para quem não sabe o que é o fórum dentro do Web Summit, o Web Summit tem vários Web Summits dentro do próprio Web Summit. E tem esse espaço, que é um espaço atrás do palco principal, que eles chamam de fórum, que é quase que um evento em si mesmo, né? Porque a pessoa sai do palco principal, normalmente é uma pessoa super importante, eventualmente é o prefeito da cidade, é o presidente do país, é o CEO do TikTok, alguma coisa assim, e aí você está ali num espaço mais reservado e você pode abordar as pessoas, e as pessoas, de certa forma, elas esperam ser abordadas dentro do fórum. Então, eu conheci pessoas que mesmo hoje junto à prefeitura e trabalhando lá com o Eduardo, eu conheci pessoas incríveis no fórum. E eu acho que é isso que também o evento traz, é um evento de muita conexão, é um evento de muita oportunidade, porque acho que conexão gera oportunidade, e ele é um evento que você tem que saber o que você quer tirar do evento, porque é um evento extremamente complexo, grande, e essa questão dos espaços, eles são divididos em temas que vão desde LGPD até Web3. Então, se você também não escolher em que espaços você quer ir, quais palestras você quer ver, quais startups quem você quer falar, você fica perdido, porque você faz tudo mais ou menos, a sua experiência não é tão rica quanto ela pode ser. Mas, falando especificamente de espaços, os espaços acho que vão ser muito parecidos com o que tem lá em Lisboa. Então, definitivamente, trilhas que vão desde VC, né, e a questão de investimentos, até blockchain, tudo entre esses dois mundos. Tem uma parte muito interessante também, que eu parei para ver algumas palestras sobre conteúdos, redes sociais, internet, aí dentro dessa discussão, né, direitos, deveres, proteção de dados. Então, de novo, eu acho que é um evento que é para todos. Acho que é um evento também, ele não é um evento necessariamente barato, nem para o europeu, eu acho que ele é barato. Eu acho que é uma preocupação que eles têm aqui no Rio de Janeiro de abrir também o evento para outras pessoas e para outros grupos de pessoas. Outra preocupação deles é ter pelo menos 50% de mulheres, isso é uma coisa que eles se preocupam bastante, inclusive palestrando. Vi palestras fantásticas
de mulheres que hoje estão à frente de fundos de 200 milhões de dólares, falando, gente, isso aqui não é caridade, se eu não ganhar dinheiro, eu sou demitida, eu vou embora. Então, o que eu estou falando aqui para vocês de a diversidade dentro de uma empresa é importante e eu ganho dinheiro por causa da diversidade, foi algo também que me marcou muito durante essa última edição. Então, assim, definitivamente eu vejo que o Web Summit Brasil, Rio de Janeiro, América Latina será um Web Summit diferente do que a gente vê na América do Norte e na Europa. Certamente vai ter uma cara dessa região aqui, desse continente. Renata, acho que a gente pode juntos, inclusive, fazer uma voz lá para o pessoal do Web Summit de trabalhar melhor mesmo a América Latina. Isso é um negócio que, de novo, né, a gente começou a trabalhar agora nessa questão da agenda propriamente dita. Acho que ela pode realmente ser melhor trabalhada, então conta comigo, acho que a gente pode ir junto, bater lá na porta deles e falar da importância da América Latina. Tenho certeza também que o prefeito Eduardo Paes vai adorar pegar o telefone e ligar para os presidentes e prefeitos de cada um desses países e convidá-los para vir para cá, para que a gente possa ter discussões riquíssimas lá dentro do fórum, que nem acho que você teve. Bom, a gente ainda pode receber mais perguntas, senão tem alguns comentários aqui também. Eu acho que um ponto interessante, a gente está falando do Web Summit, evidentemente. O painel é de pré-lançamento do Web Summit, mas, de certa forma, também o que a gente está tratando é sobre o evento como uma lente para uma estratégia de composição de trajetórias tecnológicas, e a gente sabe que trajetórias tecnológicas se compõem a partir de interações de vários atores. Inclusive, algo que a gente pretende aqui na CPDP Latam é justamente adotar uma abordagem multi-stakeholder que traga pessoas de todos os setores para conversar problemas importantes. Então, nesse ponto, eu acho que uma linha que permeia as falas todas aqui na mesa qual que é essa perspectiva carioca, como que o Web Summit se encaixa dentro de uma estrutura da cidade, do país e da região para pensar as trajetórias tecnológicas, para pensar a maneira como os ecossistemas digitais, os ecossistemas de inovação vão se desenvolver. Lucas, você quer comentar? Na verdade, eu quero traçar uma comparação entre o que está sendo criado com o Web Summit do Rio de Janeiro e o que estamos tentando fazer aqui. Porque a gente também, essa conferência aqui, a CPDP Latam, é uma conferência que, na versão europeia, é a maior conferência sobre proteção de dados que existe há 15 anos em Bruxelas. E quando a gente pensou fazer essa versão latino-americana, o grande desafio era fazer algo que fosse parecido, mas claramente não a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. O que acontece na Europa é muito diferente do que acontece aqui, e também o contexto europeu é muito diferente do contexto aqui. E também as preocupações que foram destacadas pela Nina e pela Renata foram preocupações centrais, ou seja, de um lado, é verdade, a gente faz isso aqui no Rio de Janeiro, mas a gente quer que seja algo de latino-americano. É um custo também muito elevado fazer algo de latino-americano, não é? Porque não é na Europa as distâncias são aquelas que a gente tem somente no Brasil. Então, somente para trazer pessoas da região toda e também ter um programa que seja algo de palatável, interessante, inclusive para a região toda, é um desafio. De outro lado, a gente não quer que seja, a gente quer que hajam os maiores especialistas, mas a gente quer também ser inclusivo. Queremos também muitas bolsas para estudantes, para tentar ter não somente o diretor da agência e o DPO da maior empresa de tecnologia possível, mas também pessoas que possam aprender, que possam também compartilhar preocupações, talvez mais jovem, inclusive, né? E mais uma vez, eu acho que
essas perspectivas de inclusividade não é simplesmente para ter uma abordagem mais ética, mais justa. É também muito bom para o evento, e que é um evento muito mais interessante, com um caráter muito mais diferente. Quando eu estava falando das características que precisam ser aquelas locais, mas não é simplesmente para ter uma maior identidade, para se diferenciar, e para criar um produto diferente. Ou não, eu entendo também o raciocínio atrás de chamar o collision. Para dizer, esse é uma outra coisa, é diferente. A gente quer o mesmo sucesso do Web Summit, mas a gente faz a coisa diferente. Mas eu entendo, até porque a gente utiliza a mesma estratégia, eu entendo também a ideia de usar a mesma marca, mas de falar que ela é América Latina, o Rio de Janeiro. Por quê? Porque você utiliza o savoir-faire, o know-how que deu muito certo. O Portugal, há 6 anos, 7 anos. Então, aí tem opiniões divergentes, se seja uma coincidência ou não, mas tem claramente um impacto, uma contribuição no fato de ter cada ano um evento com 70 mil pessoas especialistas e interessadas em tecnologia, que está em si algo de transformador, se encontrando cada ano naquela cidade, claramente tem um impacto. Tem também um impacto, pode também ter, é bom ter aquele estudo de impacto com antecedência, para também algumas externalidades negativas. Por exemplo, agora, há 7 anos, Lisboa, eu morei em Lisboa em 2008, 2009, é uma cidade relativamente barata. Agora se tornou uma das cidades mais caras da Europa. Mas também esse, acho que também precisa ser considerado. Vai ter muito impacto positivo, precisa também desenhar as políticas para prever externalidades negativas. Mas o potencial é enorme. Porém, eu acho que o maior esforço, eu vejo que tem a maior disponibilidade, a abertura do lado da Invest Rio, da prefeitura, é justamente criar um summit com características cariocas, brasileiras, latino-americanas. Bom, eu concordo. Não, acho que é isso. De novo, o evento é um evento... Ele é um evento privado, né, de um grupo, e eu acho que a prefeitura e a Invest Rio está aqui um pouco para tentar influenciar e mostrar para esse grupo, que é um grupo estrangeiro, né, a maioria deles são irlandeses, portugueses e algumas pessoas da Europa. Curioso, tem muita gente da Europa Oriental dentro do grupo, mas mostrar que precisa ter essa veia latino-americano para ela. E acho que foi o que a Renata falou aqui. Tem tanta riqueza que eu acho que o evento, se ele estiver falando de América Latina, ele já vai ser um grande sucesso por ele só. A gente não necessariamente vai precisar atrair mais ninguém, além de toda a população aqui da América Latina, e pode servir até como um evento diplomático nesse sentido, né? Até lembrando aqui que eu tinha falado, eles abrem o evento com políticos, por que não dar também voz a outros políticos da América Latina e tudo mais? Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante na mão. O que eu posso prometer para vocês é que eles vão errar muito na primeira edição, isso eu garanto. Nenhum evento em primeira edição vai como a gente gostaria que ele aconteça. Então, mas não só por isso a assinatura do contrato é um contrato de 6 anos. Então, tenho certeza que ao longo desses 6 anos muita coisa vai melhorar também dentro do Web Summit. Se a gente já está ansioso assim, faltando ainda 10 meses, imagina chegando perto. Então, é isso. Vai ser um sucesso, não tenho dúvida. Mais algum comentário da plateia? A gente ainda tem um tempinho para perguntas. Quem quer ingresso para o Web Summit? Levanta a mão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, é só uma pesquisa, só para saber quem vai. Para saber se encher a casa lá.
Então, vou pleitear isso também, Nena. Quem participou aqui já ganha ingresso. Bom, a Renata é bem capaz de ser convidada, né? Já de novo, já foi lá, então já está lá no CRM deles. Então, botar vocês todos aqui no CRM lá do Web Summit para a gente se ver lá e falar no fórum. Bom, gente, obrigado. Bom, então, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço aos nossos painelistas, agradeço a todos que assistiram ao painel. E a gente se encontra em 2023, no Web Summit. A gente vai receber o mailing, né? É isso. Muito obrigado, gente.